Presidente de São Paulo, Juvenal Juvencio, chegou agora há pouquinho de São Paulo para o jogo, já subiu, já teve o primeiro contato com os jogadores, com esses anos todos de futebol, essa estrada toda. Como é que o senhor viu o seu elenco ao chegar aqui? Eu não vi todos, não. Estou encontrando aí pelos corredores, depois de uma reunião com todos. Mas o pessoal está animado, está achando que dá. Nós tivemos dificuldades anteriores, tem algumas até com explicações, etc. Mas vamos sentir o astral na hora lá, me parece bom. Como é que o senhor imagina esse jogo de hoje, presidente? Com muita manha, com muita jogadinha, né? O Cuca vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós conhecemos, etc. Então vai ser um jogo, imagino, truncado por causa do nervosismo, por causa das manhas, porque joga em casa, né? Tem um estádio enorme, joga no estádio pequeno, aquelas coisas do futebol brasileiro, não é? Que não mudou. Era preciso falar disso. O senhor acha que esse jogo era jogo para Mineirão? O Estado investe R$1 bilhão, né? Aliás, o Estado que eu estou falando é o governo, tem gastado bilhões desse processo. Aí eles jogam no Arapuca, não jogam lá. Veja a mentalidade do nosso dirigente futebolístico. É assim mesmo. É um processo lento, é um processo doloroso, é um processo sofrido. Mas é preciso que a população se avive disso, né? Ela não perca a capacidade de indignação a esses processos. Você vai lá, é uma arapuca pequena, um barulho fantástico que você atravessa no meio dos adversários, uma coisa maluca aquilo lá. Você não pode nem chamar de estádio. Aquilo foi uma emergência para o Mineirão. O Mineirão ficou pronto, mas não se joga lá. Mas as autoridades brasileiras da administração do desporto, porque tem da administração e tem da prática da administração, fazem ouvidos moucos nesse processo. E nós outros, clube sério, que trabalha seriamente, até por isso desgosta um ou outro, porque tem um outro uso, tem uma outra tônica, não gostam de clubes que tenham posições, por exemplo, que tem o São Paulo, que tem orgulho delas, ficam quietos. Era preciso, se os dirigentes não fazem, a população fazer. Qual é a relação do senhor com o presidente Calil, o presidente do Atlético? Normal, não tem. Eu não alimento esse tipo de coisas personalíssimas, não tenho interesse nisso. Eu não estou no futebol por causa disso, estou no futebol por causa do coletivo, então não tenho nenhuma. No comecinho da sua resposta anterior, presidente, o senhor falou, eu conheço muito bem o Cuca, e conhece mesmo, né? O senhor até já declarou várias vezes que gosta do trabalho do Cuca. O senhor falou, ele arma uma aqui, outra ali. O que é uma aqui e outra ali? É uma porção, você não sabe quem é o Cuca, é preciso... Você quer ver uma coisa que parece pequena? No vestiário dos visitantes lá no Morumbi, os jogadores se queixaram do Atlético que não tinha água quente. Eu fiquei sabendo no dia seguinte. Fiquei daquele jeito que eu fico. Porque lá não tem esses equívocos. Quem está falando sou eu. Fui atrás do engenheiro. O que houve? Doutor, não sabemos. O nosso encarregado passou nos vestiários, testou como faz sempre, da iluminação, da elétrica, da água, estava tudo perfeito. Após o jogo dessa semana, fomos lá, não tinha água quente. Nós procuramos defeito, não achamos. No dia seguinte a caixa encheu, tinha água quente. Ninguém mexeu no processo. Esvaziaram a caixa d'água para não ter água. Aí você me pergunta, mas por quê? Os jogadores ficarem indignados, para chegar aqui, porque tem um jogo de volta, cobrarem aquela desfeita que fizeram lá. Você entendeu isso, não? O senhor acha que isso é coisa do Cuca? Isso é coisa de alguém que fez, que não fomos nós, porque o vestiário é fechado. Você vai lá, não vê defeito. No dia seguinte, a caixa enche à noite. No dia seguinte, você vai lá, traz o defeito, a água está quente.
Você entendeu? Ontem não queriam nos deixar ir de chuteira, não sei o quê, no treino, etc. Cavamos, entramos de tênis, depois pusemos chuteira. Essas coisas... Mas o São Paulo, desculpa, vou dar uma de advogado do diabo aqui. O São Paulo não fez parecido, por exemplo, com o Tigre na final da Sul-Americana, que reclamou que não pôde treinar no Morumbi na véspera. O São Paulo alegou que o campo tinha sido emprestado, o estádio foi alugado para o show da Madonna e o campo não estava em perfeitas condições e um treino poderia danificar o estádio. Não, eles foram lá. O problema é que não podia mesmo. Você não pode treinar num campo depois de uma chuva. Isso é tecnicamente, isso não é conversa de botequim. Isso é assim mesmo. Não pode. Se você tem um estádio em recuperação, a grama está amarela, como era o caso, você não pode. Tem situações técnicas que não pode. Tem situações desse tipo de jogadinha. Mas não é fundamental. Só para mostrar para você como o futebol tem essas pequenas coisas. Juvenal, arbitragem, mais uma vez arbitragem estrangeira para um jogo entre times brasileiros. Mas uma vez não, é a primeira vez desse campeonato. Teve no jogo lá do Morumbi, né? Sim, mas é a mesma coisa, é consequência. Os árbitros brasileiros estavam apitando, estavam bem, etc. O problema do negócio da arbitragem, que precisa prestar atenção. No tempo do Ricardo Teixeira, que Deus o tenha, quando se queria fazer uma mudança desse jaez, os dois clubes deviam subscrever um documento. E ia para a Conmebol. Se ele interferia depois por telefone, não sei, isso é outra história. Mas os dois, porque os dois são filiados à entidade. Eu não posso, vou jogar com você, não posso mandar uma reivindicação sua em detrimento a mim, ou o que eu penso, e vice-versa. Isso foi feito. O cara entrou no avião, foi junto. Conheço essa história. Aliás, a imprensa conhece bem essa história. Vou pedir para o presidente Juvenal Juvencio aguardar um pouquinho. O nosso Cícero Melo está no Rio de Janeiro, acompanhando o Fluminense, está no hotel da delegação do Fluminense. Parece que ele tem um convidado por lá. O senhor pode aguardar 2 minutinhos, a gente retorna para... Eu não vou fazer aqui bate-bola, bate-boca. Não, é Fluminense, não tem nada a ver, não é Atlético. É um convidado, ele nem vai conversar com o senhor, só peço para o senhor aguardar alguns minutinhos para a gente retomar a conversa que está muito boa, presidente. Cícero, os nossos fãs do esporte, nossos assinantes estão dizendo, não podiam ter cortado o Juvenal nem a pau, deixa ele falar. Mas eu não tenho dúvida disso, meu pessoal. Quem não gosta disso é menos de amigo. Presidente, a sua avaliação do trabalho feito até aqui na temporada de 2013. O São Paulo foi o primeiro colocado na fase classificatória do Paulista, parou na semifinal, passou pelas quartas, parou na semifinal, e agora numa situação complicada nas oitavas da Libertadores. Na verdade, o São Paulo não está bem como eu esperava, né? Não está. Em 2011 eu troquei o time inteiro. A mídia nem deu conta, acho que ela não teve interesse também em falar disso. Com exceção do Rogério, não ficou nenhum. Agrupei mais em 2012, não é? Ficou um pouco melhor. Mas eu lamento dizer que em 2013, embora o time esteja bom, o time está bom. Então, é circunstância de expulsa lá, faz não sei o que aqui, suspenso ali, não sei o que, faz diferença. Você diria que é circunstância suspeita? Circunstância. Suspeita não existe, você tem que fazer afirmações. Mas eu acho ainda que tem um detalhe aí para corrigir. Acho que vamos corrigir. Acho que estamos chegando próximo. Porque não é fácil. Nós fomos 3 vezes campeões seguido brasileiro. Eu me lembro de uma frase do Márcio Braga, do Flamengo, não sei o que. Se o São Paulo ganhar a 4ª, vai ser uma desgraça para o futebol brasileiro. Falou isso alto, bom som. Na visão dele, o São Paulo, que tem o maior capital do futebol, a maior estrutura, o maior imobilizado, a melhor organização,
que é o time mais novo desse processo, que é o que mais cresce, que permeia muito facilmente na juventude, na menor distribuição geográfica, na distribuição de renda. O São Paulo, 3 vezes campeão brasileiro, se vai à quarta, ele fala assim, aniquila. Os jogadores envelheceram, cansaram, porque isso acontece. As emoções não permitem isso, mas é um fato. Tivemos que trocar, tivemos que mudar. Agora, isso não tem uma fórmula de computador. Pega no 33, acione que vem uma fórmula. Não existe isso. Você vai aqui, vai acolá. Jogadores fantásticos lá no adversário. Aqui não joga. Aqui não joga. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho dentro do meu plantel. Que eu trouxe. Que eu sei quanto custou. Não só quanto custou, o trabalho, a inteligência jogada nesse processo. Mas não correspondeu. Mas isso vai mudar? Isso não vai mudar. Enquanto o futebol for futebol, só quem entende dessa história sabe, vai acontecer isso. O jogador joga lá, não joga aqui. O mundo é assim. Não vai mudar o futebol. O futebol não tem fórmula mágica. Mas nós estamos caminhando. Que tinha um ponto ali que era um problema, que o senhor descobriu esse ponto. Qual é esse ponto? Não é que tinha um ponto. O jogador joga bem lá, mas não joga bem aqui. Em qualquer clube do mundo. Quantos jogadores eu mandei para o exterior com preço altíssimo? 15 dias depois ele me telefonava e dizia, doutor, eu quero voltar. Eu não consigo. Quem liga para o senhor hoje em dia com esse tipo de abordagem? Não liga, mas tem umas pessoas aí que têm vontade de voltar, porque o futebol europeu, com as exceções de praxe, está quebrado. O Brasil hoje, em alguns clubes, paga mais que os europeus. O futebol inglês, o Liverpool, já tem americano que é dono. A Roma já tem americano que é dono. Está entrando o chinês, está entrando o israelense, está entrando o mundo árabe, que já comprou o PSG, está comprando aquele espanhol lá, que eu esqueci agora. Está mudando de mão. Então, lá fora, que o brasileiro ia com um salário de 1,5 milhão de euros, hoje está indo com 600, 700 mil euros por ano. Até porque tem um imposto lá que vai até a 65%. Até a 65%. Agora, presidente, o senhor falou, desculpa interrompê-lo, que de 2 anos para cá o senhor mudou praticamente todo o elenco, só ficou o Rogério Ceni. Só. E o São Paulo fez algumas mudanças também de comando técnico. O senhor acha que mudança na escala da comissão técnica não é uma mudança que vale a pena, com o mercado, com o trabalho, com o que o Ney apresenta também? É uma mudança que, independentemente do resultado desse semestre, o senhor não cogita? O técnico começa que ele ganha muito. Quando eu fui dirigente lá atrás, ele ganhava 1/3 do maior jogador. Hoje ele é o primeiro salário. Não sei por que mudou. Os conhecimentos dele não mudaram. O Paulo, quando eu falo, deve faltar autoridade, porque eu sou o que contrato. Mas quando o Paulo Autuori fala, ele é técnico. Ele diz, o técnico está ganhando muito. E o técnico sabe pouco. Ou não foi o que ele disse? Foi o que ele disse. Eu até liguei para ele. Falei, ô Paulo, poxa, você deu uma melhorada grande. Você depois que passou aqui no Morumbi, melhorou muito. E tal, continua nessa linha. Que eu estou solo nesse processo. Ninguém apoia isso, ninguém quer ouvir isso. Isso aí não traz emoção. O futebol quer emoção. E o que eu falo muitas vezes é o anticlímax. Ganhar muito. Pô, não fala nisso, precisa ganhar. Quem paga? Não estão quebrando. Olha como é que está o Rio de Janeiro. Se você examinar a contabilidade dele, quanto eles devem, você fala, não é possível. Se te der um clube daquele, você administrar, você sai correndo. Porque se aquilo fosse uma firma particular, que não tinha torcida, não tinha mídia, não tinha governo, não tinha nada, é uma massa falida. Mas continua nesse diapasão e ninguém diz nada. E o cara vai embora, o presidente vem outro, coitado,
torcedor, sofredor. E essa retaliação à sua categoria de base, eu fui testemunho que o senhor acompanhou praticamente que diariamente, ou minuto por minuto, a construção de Cotia, já 10 anos atrás. Cotia já existe há 7 anos, né? 7, 8 anos. O que o senhor tem a dizer sobre a retaliação dos clubes, o boicote dos clubes à estrutura de base do São Paulo, ao trabalho de base do São Paulo? Isso aí é um processo, está na Bíblia, chama inveja. Inveja é pegar o capital. É só inveja. Estou te falando disso. É só inveja. Eu desafio quem mostre mais jogadores jovens que eu trouxe agora com recursos nesses últimos 6 meses. Alguns caros. Essa seleção brasileira que estava jogando agora, eu tinha metade dela. Disputou o Sul-Americano Sub-17. A metade dela. Agora eu te pergunto o seguinte. O Vladimir do Corinthians, jogar no Corinthians, democracia, aquelas conversas. A hora que nasceu o filho, ele pôs aonde? No São Paulo. Por que será? Porque tem que pôr no São Paulo, que é o melhor lugar que tem. A estrutura lá é colossal. O cara dorme, o cara estuda. Tem aula, tem inglês, tem castelhano, tem alimentação baseada, tem reposição escolar, tem disciplina. E se você não formar o atleta, você forma o cidadão. Aonde? No Morumbi. Em outros lugares, dorme debaixo da escada. Faça uma reportagem. Você que é um jornalista importante, o cara dorme debaixo da escada, dá um colchão para ele lá. Comida é aquela. E onde que a mãe ou o pai quer pôr o jovem de 16 anos, 15 anos, 14 anos? Quer pôr no Morumbi. O moleque vai lá visitar, chora, não quer ir embora. É verdade isso. Tinha aquela história do Vasco, que um cara ia falar um palavrão, mas não pode. Que um cidadão falou lá que não sei o quê. O cara não era mais do Vasco, porque não recebia salário. E no que diz respeito ao aliciamento, as acusações... Aliciamento, eu estou com 300 atletas, não preciso aliciar ninguém. Eu preciso peneirar ao contrário, senão vocês não podem entrar, que não cabe mais. Vem no Brasil inteiro. Eles largam o time deles lá que eles não querem. E o time não paga. O time não faz o seu contrato de formação que a lei exige. Tem um negócio chamado lei que nós cumprimos. Então fica uma periferia aí falando bobagem, que são periféricos. Nós vamos passando, eles vão ficando, sabe? Não dá bola para essa periferia. O René Simões, que trabalhou há pouco no São Paulo, participou dessas acusações. E ele conhece o trabalho feito no São Paulo. Por que o senhor acha que ele teve esse tipo de conduta, de postura? É melhor perguntar para ele, eu não sei. René, que hoje está trabalhando no Vasco da Gama. Você pergunta depois para ele aí. Presidente, falando do jogo de hoje, o senhor acha que o Oswaldo joga? Não sei, acho que não. Não sei não, O senhor está pessimista. Sentiu, o senhor subiu e desceu pessimista quanto ao Oswaldo e quanto ao resultado. Olha, o dia que você não acreditar no resultado, também você tem que ir embora, né? Mas tá nessa, presidente, assim? Não, não é isso. O retrospecto não é bom, é claro. Perdemos em casa, agora vem lá. Isso é. Mas você sabe que eu vim com coragem. Se o juiz deixar jogar um jogo lícito, a população precisava ver isso. Independentemente de que clube torça, precisava ver. O jogo tem... Você não pode perder a emoção do jogo. E se tiver tergiversações no jogo, não tem emoção, não tem respeito. O futebol só prospera com seriedade. O futebol é uma coisa séria. Se houver tergiversações lá, jogadinha, fala jogada, faz não sei o quê, ameaça jogador, papapá, aquelas coisas. Porque a televisão mostra pro cidadão que está lá. O cidadão lá da Marajó está vendo. Não adianta o locutor dizer que foi pênalti ou não foi pênalti. Ele viu. E ele é o juiz de si próprio.
Ele sabe. Ele sabe que ele viu e a televisão repete e ele não admite ser equivocado àquilo que ele está vendo. Então vamos... Eu espero que o jogo tenha lisura. Tendo lisura, o jogo é difícil. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Bom jogo, uma boa noite para o senhor.